galerinha, quem fala contigo é o Samir, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo pro canal. E hoje, galera, é o último episódio da série do Gengis Khan. Hoje eu vou finalizar o resumo do livro do Gengis Khan, tá certo? Então, como hoje é o último vídeo, já peço para vocês baterem recorde de like, tá certo? Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo aqui para os seus amigos, para a gente sempre compartilhar o conhecimento para todos, tá certo? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, então continuando a parte que eu terminei no último vídeo, a gente falou que o Temujin deixou de ser Temujin e passou a ser Gengis Khan. O que aconteceu foi basicamente o seguinte, né? Um xamã, que era uma espécie de sacerdote da Mongólia, né, viu que o Temujin já estava comandando a porra toda ali. Então, nada mais justo, né, do que clamar ele o Khan dos Khans, ou seja, o líder dos líderes. Aí ele fez uma espécie de ritual, e nesse ritual, como todo o poder já estava dado para o Temujin, o xamã o declarou como Gengis Khan, que nada mais, nada menos significa, segundo o livro, rei e guerreiro oceânico, perfeito e supremo. E é importante a gente entender esse título que foi dado para o Gengis Khan, porque ele serviu como uma espécie de mandato divino, entendeu? O que isso significa dizer? Significava dizer que as suas ações, as conquistas de território que ele fazia, as milhões de mortes que esse cara fez, conquistando novos territórios de outras nações, entendeu? Toda a violência que ele usava nas suas batalhas, aquilo era justificado para o seu povo, porque ele se tornou uma espécie de Deus. Mas é importante a gente dizer que, apesar dele ser um imperador muito violento com seus oponentes nas guerras ou nas conquistas, ele era um imperador totalmente bondoso com seu povo. Por quê? Porque na Mongólia, o povo não deixava, hipótese alguma, nenhum Khan abusar de seu poder. Entendeu? Então, o Gengis Khan, ele tinha que se certificar de ser um bom líder, porque, caso contrário, provavelmente a população iria reivindicar o seu poder e ele iria perder tudo aquilo que ele conquistou. Então, ele se certificou muito bem de que ele iria tratar os cidadãos de uma maneira justa. Tanto que o sistema político, social e econômico na Mongólia com o Gengis Khan se fundamentava no estado de bem-estar social para os pobres, onde os mais ricos eram tributados e aos mais pobres eram fornecidos roupas e comida. Então, o Gengis Khan, ele sempre aparentava ser um líder que se preocupava demais com a população, e isso fazia com que ele permanecesse no poder. Nessa parte, o livro até cita um discurso que ele provavelmente já disse, que diz o seguinte: é minha intenção que suas esposas e suas filhas sejam vestidas da cabeça aos pés em vestidos bordados a ouro, que montem cavalos castrados e calmos e que degustem da água mais limpa e agradável de beber. Seus rebanhos deverão ter bons pastos e suas estradas deverão estar livres de entulho e lixo. Então fica muito claro a estratégia política que o Gengis Khan usava para sempre se mostrar favorável ao povo, para que assim ele sempre continuasse e se perpetuasse no poder. Agora bora falar de algumas normas que surgiram na Mongólia quando ele se tornou imperador. A proibição de sequestros de mulheres devido à situação que a sua esposa passou, né? Então ele não queria que isso ocorresse mais com nenhuma mulher. Além disso, ele proibiu a venda de esposas para casamentos indesejados. Então aquela cultura que eles tinham de ficar raptando uma mulher para se casar ou para vender para alguém, isso acabou. Se você roubasse um animal ou um objeto, além de você ter que devolver esse animal ou objeto para a pessoa o qual você furtou, além disso, você tinha que pagar com 9 objetos de igual valor ou animais de igual valor daquilo que você roubou. Então, ou seja, se tu roubasse alguma coisa, além de tu ter que pagar aquilo que tu roubou, tu vai ter que pagar 9 vezes com uma coisa que vale o mesmo valor daquilo que tu roubou. Deu pra entender? Não. Eu acho até justa essa lei, cara. Acho que a gente até poderia colocar aqui no Brasil. Acho que assim os bandidos iriam parar de roubar as pessoas, né? Mas enfim, Brasil, né? E tinha também a pena de morte, que era uma coisa totalmente comum, não só para aquela sociedade, mas para outras sociedades
na época. Que iria acontecer se você assassinasse alguém, se você praticasse adultério, ou se você empregasse algum feiticeiro para fazer mal a alguém. Então, ou seja, se você usasse feitiço, né? Se você usasse esse feitiço para fazer mal para uma pessoa, você iria ser o quê? Aí, mano, na moral, por essa cena, deixa um like, porque isso vai dar um trabalhão pra editar. É aquilo que eu falei, meu parceiro. Os mongóis era só na base da porrada e da facada. Simples assim. E já que a gente tocou no assunto porrada e facada, nada melhor da gente falar do quê? Das guerras e das conquistas do Gengis Khan, porque foram lá que os mongóis mais usaram as suas violências. Os principais locais onde Gengis Khan atuou como uma máquina de guerra foram nas tribos turcas, na China e na Pérsia, que é o atual Irã. E o Gengis Khan, ele era bem cruel nas suas guerras, mas ele sempre, antes de atacar os inimigos, ele falava humildemente. Ele simplesmente chegava com os inimigos e falava assim mesmo: olha, o seu território agora é meu simplesmente porque eu quero, mas eu sou tão humilde que eu vou te dar uma chance de tu não morrer. Me dê tudo que você tem e todo mundo fica são e salvo. E quem não obedecesse essas doidices que ele falava, iria o quê? Pois é. O exército mongol era muito violento nas guerras. E segundo algumas fontes de alguns sites históricos que eu analisei no Google, basta você pesquisar quantas pessoas o Gengis Khan matou, é relatado que com essas empreitadas que o exército mongol fez para conquistar novos territórios, mais de 40 milhões de pessoas foram mortas, galera. Então, assim, essa questão aí, né, da brutalidade, a questão de genocídio, é uma coisa que fica, assim, muito difícil a gente defender o povo mongol nessa questão, né? Então, tipo assim, de um lado, o Gengis Khan se mostrava um líder bondoso com a sua população, mas ele não era nem um pouco bonzinho com seus inimigos. Quando o seu exército ia para matar, eles iam para matar e fazer coisas piores. Então é uma questão histórica, assim, bem importante para a gente analisar. Aí o tempo foi passando e o Gengis Khan foi conquistando mais e mais território, foi fazendo mais nações sendo subordinadas ao seu império. Mas aí chega 1227, Gengis Khan já tinha construído um império gigantesco, como vocês conseguem ver bem aqui no mapa, né? Mas aí ele vem a falecer. Não se sabe ao certo o real motivo do Gengis Khan ter falecido, mas há contos que dizem que ele... Há relatos que dizem que ele morreu por causas naturais, e também há relatos que dizem que ele morreu na sua última empreitada, né? O próprio viajante Marco Polo, que vagou pelo Império Mongol anos depois de sua morte, dizia que ele tinha morrido por uma flechada que ele tomou na sua última batalha, e essa flechada que ele tomou veio a infectar o corpo dele, e isso causou a sua morte. Mas mesmo assim, não há um consenso histórico para dizer qual foi o real motivo da morte do Gengis Khan. Mas há essas teorias aí. Aí depois de algumas brigas entre seus familiares, o trono do Gengis Khan foi passado por alguns de seus descendentes. Porém, o descendente de maior destaque de Gengis Khan foi seu neto, o Kublai Khan. Ele foi responsável pela conquista final dos territórios chineses. O seu império foi marcado, né, por uma grande conquista de território. Tanto que foi no seu governo que o Império Mongol teve a sua maior extensão territorial. O seu governo foi de 1260 até 1294, que foi quando ele veio a falecer, o que acabou sendo o fim do modelo imperial feito por Gengis Khan. E as tribos voltaram a ser independentes de novo, e aí foi então-se o fim do Império Mongol. Mas é importante dizer, galera, que essa fase histórica para a Mongólia atual é muito importante, entendeu? O Gengis Khan ele é lembrado como um herói pelo povo mongol atualmente. Ele é tão valorizado pelo mongol, galera, que a União Soviética, na época, né, que estava ali tentando dominar, né, os países para se converter ao comunismo, o governo ditatorial da União Soviética tentou fazer com que tivesse ali um certo esquecimento do povo mongol pelo Gengis Khan, entendeu? Porque eles tinham que valorizar, né, os ideais comunistas que eles tinham, né, e esquecer totalmente essa idealização que eles tinham pelo líder que eles viriam a ter no passado. Mas isso não deu certo,
isso não deu certo, eles nunca aceitaram isso, tanto é que até hoje o Gengis Khan é super valorizado pelo povo mongol, galera. Então, para vocês verem que o que esse homem fez um dia na história nunca vai ser esquecido. Nunca. Nem pelo povo mongol e nem pelos povos conquistados por ele, né? Isso sempre vai ficar na lembrança da história. Essa foi a série do Gengis Khan. Espero que vocês de verdade tenham gostado dessa série assim como eu gostei. Amei trazer esse estilo de vídeo aqui pra vocês, porque história é uma coisa que eu gosto muito, né? Espero futuramente trazer mais e mais vídeos de história pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Muito obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.